prazer estar aqui com vocês. A gente trabalha, sempre eu estou junto com eles de algum momento, ou em consultoria, ou em eventos. E a problemática de doenças e também de fazer com que a planta cresça, desenvolva e passe por todos os intempéries ambientais é um grande desafio para todos nós, né? É motivo de discussão e daqui a pouquinho eu vou abrir as perguntas para vocês também, para a gente poder discutir mais. Mas eu que começo aqui agora para a gente acelerar e dar uma esquentada aqui no nosso fórum. Bom, hoje a gente está preocupado com uma série de doenças. Não sei se vocês viram recentemente aí, tem uma doença nova, foi registrada a primeira vez no Brasil, lá no Nordeste. Ainda nem vão falar dela, porque ela não é uma realidade nossa ainda aqui, mas o mundo inteiro está registrando em tudo quanto é lugar do mundo essa doença, cada hora um registro novo de espécies diferentes. E aqui, provavelmente, próximo Tecnobio, a gente vai estar tratando dela também, tá? Mas a pergunta que eu faço para a gente começar essa conversa, eu vou começar com a Aline, quais as doenças hoje que têm incomodado vocês lá, na realidade de vocês da Goianésia? Primeiramente, bom dia a todos. Queria agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui, poder participar desse fórum, que é um evento muito importante aí para o nosso setor. Na nossa região, o que tem assim tirado aí nossos pensamentos, mobilizado aí nossas operações, é relacionado principalmente ao complexo de murcha. Muito se ouvia falar, né, na nossa região, e no ano de 2023 é que realmente começamos a ver os impactos do que isso estava ocasionando em nossos canaviais. Tivemos perdas muito grandes de produtividade, de qualidade, de matéria-prima. E eu, como sou da área de planejamento, já ouvia falar, mas não dava tanta atenção, fui pega um pouco despreparada naquele momento. Tivemos que mudar a sequência de colheita, ritmo de moagem, e isso afetou drasticamente a nossa região. E até então não se havia uma consonância sobre um manejo que pudesse realmente solucionar os problemas, né, e minimizar os impactos. Então, foi a partir de então que começamos a estudar e avançar em pesquisas e em testes em campo, pois até o momento também não havia nenhum registro de produtos, recentemente agora que foram registrados alguns. Então, esse eu acredito que seja um dos grandes gargalos lá na nossa região e algumas regiões vizinhas. Sim, obrigado. E assim, as ferrugens, é meio geral ou não chega a ser um problema para vocês? As ferrugens, a gente tem também alguns problemas, manchas angulares, específicos e mais intensos em determinadas variedades, mas principalmente o complexo de murcha. Tá. E passar a palavra ao Marcos também, com a mesma pergunta, para a gente conhecer um pouquinho da realidade sua. Bom, obrigado Alexandre, obrigado pelo convite, né, para a gente poder estar aqui compartilhando um pouco do que nós fazemos lá. E, bom, falando de doença, com certeza, né, o complexo murcha hoje é o que mais incomoda todas as usinas, principalmente nós que estamos um pouco, vamos falar assim, para cima do Rio Grande ali, né, Triângulo Mineiro e Goiás. Estrias vermelhas é o que tem prejudicado bastante, tem incomodado, e também as manchas, sim, com certeza. Um pouco diferente, né, da Goianésia. A gente convive já com o complexo murcha há um bom tempo. Na verdade, desde 2015, que a gente tem visto e tem, de alguma forma, tentado controlar. E hoje, vamos falar, a ação é tentar eliminar portas para esses patógenos. Então, desde cigarrinha, nematóide, broca, é o que a gente tem tentado controlar e, assim, reduziu muito com essa ação. Então, os cortadores de soqueira, né, lá de trás, depois vinhaça localizada, tudo isso tentando eliminar a porta de entrada do patógeno. Certo. Vocês, até quando eu fui convidá-los, a ideia era já realmente trazer
quem estava sofrendo com isso, né? E passou ali de Minas Gerais subindo, a gente está tendo muito problema com as murchas, principalmente, que é o assunto mais importante. Sabendo disso e conhecendo quais são, e a murcha é um problema, né? Vocês têm feito aplicação de fungicida, de biofungicidas na parte aérea, não só visando murcha, mas às vezes também estria vermelha, ferrugem e até as doenças secundárias. Aline, vocês estão com essa prática na atualidade e como que ela tem sido feita? Sim, iniciamos, né, com biofungicidas também no ano de 2023, que foi o ano que realmente despertou a gente aí a mudar o nosso manejo. E desde então começamos com pequenas áreas, a nível de conhecer melhor o manejo, ver as respostas. E no ano anterior tratamos mais de 85% de nossa área com biofungicidas. E isso tem contribuído grandemente, né? Tanto para a questão da redução da quantidade de canas secas aí prejudicadas pela murcha, quanto para outros tipos de doenças foliares. E reflexo disso a gente tem visualizado nitidamente na produtividade, que de 2 anos para cá a gente teve um salto significativo e conseguimos aí baixar o nível. O ano passado, nesse mesmo período, estávamos com a produtividade acumulada de 89, esse ano estamos com 99,5, fruto de alguns outros manejos também, mas a gente atribui muito ao nível de infestação que a gente conseguiu baixar, a melhor sanidade da folha, que a gente também conseguiu obter através do tratamento aí dos biofungicidas. E mesmo diante de um ano para a gente lá um pouco diferente, que tivemos uma seca um pouco mais intensa, que a maioria, né, das unidades estão aí tendo um decréscimo aí na produtividade. Sim. E esse ano, particularmente, murcha está bem evidente ou deu uma diminuída as áreas? Esse ano nós estamos com 8,6% de infestação, ou seja, de canas mortas. No ano de 2024 estávamos próximos de 16%, então conseguimos aí minimizar. Eu acredito que zerar praticamente impossível, mas conviver em um nível aí que não comprometa a nossa produtividade nem qualidade. Ótimo. E Marcos, qual que é a experiência de vocês com biofungicidas? Alexandre, bom, nós ali no Triângulo Mineiro começamos com os fungicida químico em folha lá atrás, né? E foi um negócio que deu muito certo. Então nós tivemos um pouco mais de resistência para os biofungicidas via folha. Então até 2023 era 100% químico, né? Desde começamos esse trabalho lá em 2015. E sempre melhorando, rotacionando molécula, né? Então a gente vinha tendo bons resultados. Porém, questões até de bom sucro, questões internas, nós precisamos eliminar alguns produtos, né? E aí foi a oportunidade da gente migrar para o biológico, né? E então, ano passado já fizemos aí 60% da área com biológico, bastante trabalho com produtos diferentes, rotacionando produtos biológicos, mix de químico com biológico. E por uma surpresa muito boa, a rotação com 2 biológicos diferentes foi o melhor resultado. Foi uma surpresa muito boa, né, já que a gente estava até acomodado, né, com o químico e foi necessário mudar. Que interessante. Eu já tinha escutado falar de rotação também de biológicos e que o pessoal está tendo um resultado mais interessante ainda. Então, isso vem confirmar o que eu já estava escutando. Mas você percebeu uma diminuição de murcha do ano passado para esse? Eu falo por causa de clima mesmo? Bom, o nosso número está muito parecido com o ano passado, que vem baixo, né? A gente tivemos muito problema ali em 2017, 18 até 19, e de lá para cá eu até atribuo isso muito com o corte de soqueira ou vinhaça localizada, né? Controlando o nematóide. Eu acho que isso, e lógico, com foliar também, né? Mas essa associação a gente está tendo, né, vem tendo nos últimos 3 anos níveis abaixo de 3%.
Então, bem interessante para o que a gente já passou, né? Ah, que ótimo. É porque tem um comentário hoje, eu rodo muito a usina, e o pessoal falando que esse ano já foi menos pegado, né? Já não foi tão intenso a infestação, por isso que eu fiquei curioso. Mas é que dentro de um manejo é difícil de perceber, porque você já está manejando, né? Depois eu pergunto para outros. Bom, visto isso, hoje a preocupação é murcha, mas nós sempre tivemos a preocupação das doenças, os patógenos ligados com doença no solo. Aliás, todo o início do desenvolvimento de biofungicidas foi por causa de solo. E a gente achou até que esse ia evoluir mais, e quem está evoluindo mais é o de foliar. Mas como é que tem sido a experiência de vocês com biofungicidas no solo? Biofungicida, hoje no solo a gente usa no plantio, já é um tratamento padrão nosso. Iniciamos também há uns 3, 4 anos e os resultados têm sido impressionantes, né? Retiramos o químico do fundo de suco e, além, né, da promoção aí de controle das doenças, das podridões que a gente já tem de costume, a gente tem percebido uma melhora muito significativa no enraizamento. E, diante disso, a gente tem ampliado o uso aí. Iniciamos também, nesse ano, o uso de aplicações junto com a vinhaça localizada, que não era de praxe, e estamos aí esperando resultados positivos para o nosso próximo ciclo. É curioso para ver depois como é que vai ser. Se ainda vocês continuam apostando na vinhaça, né, nesse caso, legal. Isso. Lá na nossa região, a gente não faz o corte soqueira ainda, né? É algo que a gente está estudando, mas a vinhaça localizada já tem um tempinho que a gente começou e achou interessante já associar para ver incrementos aí. Eu acredito que muitas unidades já vêm fazendo, né, e tendo resultados satisfatórios. Ótimo. E a sua experiência com os de solo? Foi onde nós começamos, né? Acho que na época que fazia mais sentido, né? A questão de multiplicação. É uma realidade, já tem aí 3 anos que nós viramos a chave para todo biológico. E, assim, nós tivemos sempre um manejo de estimular o enraizamento, mesmo com químico, mas não notamos diferença, né? Que estava enraizando menos ou brotando menos. Eu acho que pelo contrário. Associado a esse período, nós tivemos tempos mais complicados, né, de chuva, né, na nossa região, mas com exceção do ano passado, por clima, que tivemos o nosso pior índice de brotação, né, na unidade, os outros 2 anos, né, esse ano e 2023, são os resultados melhores do que a média, né, usando o biológico no suco de plantio. E uma curiosidade que eu sempre tenho, vou aproveitar já para até perguntar, porque a gente tem a podridão abacaxi e algumas outras podridões. E quando vocês usam, seja químico ou biológico, vocês têm o hábito de investigar como é que está lá embaixo, de cavucar e ver se realmente está tudo sob controle ou se algum patógeno está desenvolvendo? Pode começar aqui, depois eu volto para cá. Sim, temos. Assim, e a gente costuma fazer isso 15 dias depois, alguma coisa nesse período, né? Porque depois de 1 mês, 40 dias, já consegue realmente o que está acontecendo. Nós temos essa prática, sim, de voltar na área e realmente cavucar e entender o que está acontecendo 15 dias após o término do plantio. É uma rotina. É uma rotina. Ah, ótimo. E vocês? Lá na nossa região, a gente não tem essa prática de voltar fazendo essa análise assim tão próxima, né? O que a gente tem feito, depois tiver toda a brotação estabelecida e o enraizamento estabelecido, a gente abre trincheiras, compara, verifica números, até quantifica, usando aqueles quadrados que medem a quantidade de sistema radicular distribuído no solo. E eu acho que foi isso que despertou tanto a gente aí para mudar a chave. Porque, realmente, como a nossa região ela tem uma seca muito extensa, então, tudo que proporcione, né, além do controle dos patógenos, um melhor desenvolvimento, uma melhor resistência para enfrentar esse período, é algo que a gente tenta sempre apostar. Porque às vezes
a rotina para isso falhou, aí vai olhar por que falhou, né? Isso, aí quando falha a gente vai. Mas é bom quando você tem uma investigação mais sistemática, né? Porque a gente cria números quando a gente faz isso, né? É o caso da avaliação de murcha que a gente está fazendo agora, o caso de cigarrinha que a gente está fazendo na infestação final. E aproveitando, já que vocês até começaram o assunto, e a experiência de vocês com bioestimulantes, como é que está sendo? Porque aí nós temos um monte, né? E se a gente fosse falar só sobre bioestimulante aqui, a gente estaria falando de pelo menos uns 700 produtos. É verdade. De bioestimulante, o que a gente tem de praxe de utilizar, o azospirilo na soqueira, utilizamos também no fundo de suco, de plantio. Fizemos alguns testes com extratos de alga, ainda não é um padrão consolidado da empresa, mas os resultados são bem expressivos, né? A gente gosta muito de fazer colheita, comparar produtividade e também o visual. Acho que o visual é muito impactante. E a gente tem notado que realmente onde a gente fornece essas condições, a cana ela consegue realmente se manter aí mais tempo, mais vigorosa, com folhas mais verdes, com fotossíntese ativa, né? E isso aí proporcionando incrementos produtivos. Então, eu acho que é bem bacana e tem que, como se diz, todo mundo que tiver a oportunidade, é algo que realmente tem que se investir. E a rotina de vocês de bioestimulante ele entra uma vez só no ano ou ele tem reposições de bioestimulantes ou, dependendo da prática, vai entrar bioestimulante? Nós utilizamos, junto com a vinhaça, a primeira aplicação ali logo após o corte. Posteriormente, a gente associa junto com o manejo vegetativo foliar nosso. Então, a gente chega a fazer mais 2 via folha. De diversos? De diversos. Ok. E a sua experiência, Marcos, lá com bioestimulantes? Nós também estamos com o azospirilo, aí é o que você falou mais cedo, eu acho que é um produto valor muito baixo. Isso entra para nós em toda corte soqueira, né, vinhaça localizada, que é 100% da área hoje. E foliar, a gente tem a oportunidade agora, do ano passado para cá, com esse manejo biológico na folha. Né, que quando a gente estava só com químico, a gente não ia ter não tinha essa oportunidade, né? Mas no foliar agora é toda aplicação, toda oportunidade de aéreo, ele está presente, né? Que ele possa estar, né? Quer dizer, então também tem uma repetição principalmente de azospirilo. Isso. Tá. Então vamos falar de pelo menos 2 de vegetativo e uma no solo. Certo. Com esse tanto de conhecimento que a gente está tendo das ações bioestimulantes de vários produtos, eu acredito que a gente vai diversificar mais os produtos com essa ação, porque de repente você descobre que um tricoderma tem uma ação bioestimulante e passa a explorar ele ao invés de outro que está ali, né? Que é o que está acontecendo. E, Alexandre, assim, um negócio que a gente não tem trabalhado é a redução de N com esse azo. Então, assim, vou tirar 10%, mas se eu quiser um incremento de 10% da minha produtividade, né? Então, assim, a gente não estamos reduzindo, só acrescentando mesmo o azo nas operações. Um dos usos, né, que a gente faz de azospirina como bioestimulante, o outro mais recente é para substituição de nitrogênio. E esse ainda é o que está caminhando, né? Agora entra o Metilobacterium, a gente já tinha o nitrospirilo, então tem uma investigação. Ainda não temos ensaio deles com os 3 ao mesmo tempo, a gente poder investigar eles, né, nesse quesito. O fato é que a gente tem à nossa disposição uma tecnologia pouco explorada e que, se um momento a gente tiver um problema com ureia ou qualquer nitrato que a gente precisar comprar e tiver caríssimo, a gente já vai estar mais seguro com a possibilidade de não utilizá-los por questão de disponibilidade ou de preço, né? E aí a gente pode, talvez, quem sabe, incorporar essas estratégias aí de tirar nitrogênio parcial ou total no futuro. É uma coisa que ainda está sendo construída. Tem um ritmo para isso mesmo, né? Como aconteceu na soja, né? Eu acredito que a soja hoje praticamente trabalha com fixação biológica de nitrogênio. A gente ainda é um pouquinho, né, atrás nisso, ainda fica com um pouquinho de receio, né, embora já tenha resultados interessantes, e a gente compartilha desse manejo. A gente também não reduz ainda nada de N aí por estar utilizando azospirilo. E também é natural, você vê, quem começou com isso foi fornecedor. O fornecedor começou a tirar nitrogênio, porque ele é o dono, então se der algum problema, ele responde para ele mesmo. E nós todos trabalhamos com quem é o dono, né?
Então é difícil para a gente tomar uma decisão nesse sentido, com certeza. Mas o bom é que se começa com o fornecedor, a gente vai vendo que eles estão tendo êxito, depois nós vamos migrando para cá tranquilamente. E aproveitando isso então, nós falamos aqui de os fungicidas de uma forma geral, falamos de estimulação, e eu acho que agora é o momento também para a gente poder falar um assunto que é mais atual, que é o uso de biológicos para resistência à seca. Tem esse hábito? Já começou alguma coisa e tem algum resultado? Nós temos resultados experimentais. Ainda também não é tratamento padrão da empresa. Trabalhamos principalmente com extrato de algas, né? E notamos realmente incrementos aí. O último ensaio que fizemos, uma diferença aí de 12 toneladas a mais por hectare em relação à área testemunha, onde a gente não utilizou. Então, eu acredito que é algo que a gente venha investir. Por ser um manejo novo, realmente a gente vai aos passos aí, né? Embora algumas unidades já estejam adotando isso como padrão, eu acredito que é um caminho meio que sem volta, porque a gente não consegue driblar o clima, né? Mas temos ferramentas aí para minimizar os impactos aí que vemos sofrendo. Sim. E você, Marcos? Qual a experiência? Nós só com o Arabatai, esse faz parte do nosso manejo, uma parte do nosso manejo, principalmente em plantio. Nós fizemos alguns testes, início, meio e fim de plantio, e hoje é padrão para meu início de plantio, né? Então, as canas que eu planto ali em fevereiro, até 10, 15 de março, ele vai o produto junto. Que são as canas que mais sofrem depois no inverno, né? Que desenvolve então a ideia é amenizar um pouquinho esse sofrimento dela durante a seca. Eu acho que ainda é um produto de caro, né, para aquisição, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ir com mais cautela onde usar, né? É o que você falou, né? A gente tem que prestar conta, né, para quem é o dono da cana. Então tem que se pagar o produto, né, e tem que agregar valor. Então tem que ir com mais cuidado onde posicionar. Resistência à seca, sempre a nossa preocupação foi que tivesse água, né? Porque nós começamos a ficar com uns períodos de chuva mais escassos ainda que o normal, a gente teve que procurar alguma solução. Eu acho que com a entrada desses monte de biológicos que tem alguma ação, seja engrossando a raiz formando um gel, retendo água, seja produzindo vesículas de água dentro da raiz, ou você alongando essas raízes e fazendo a porosidade aumentar, seja ele ativando genes de resistência à seca mesmo, ou até eliminando a substância que deixa a planta estressada, né? Ou aumentando a raiz, jogando lá profundo. Eu acho que nós estamos com um instrumento bastante interessante para a atualidade. Nós começamos a falar disso há pouco tempo. Esse é o 13º Tecnobio, provavelmente no 15º para frente, a gente vai estar com muito resultado, acredito eu. Mas precisa vir de vocês mesmo. Eu acho que é de vocês que tem que vir as experiências, porque, primeiro, vocês estão em regiões diversas, né? Aqui nós temos 2 regiões diferentes, Goianésia é bem diferente da sua região ali, e com a somatória desse resultado, nós vamos começar a compreender quantos meses nós vamos resistir à seca, né? E aí é a hora que a gente vai começar a juntar resultados. Mas ainda não é o momento, está só começando. Esse é o início. Bom, nós fizemos essa introdução só para a gente passar por todos os assuntos que a gente quer tratar aqui, porque praga a gente vai tratar à tarde. Eu gostaria agora de deixar à disposição de vocês, para vocês poderem interagir com a gente. Não, em perguntas e comentários, como vocês quiserem. Tá? Nós estamos aqui à disposição para pergunta para todos ou individualmente. E depois, se alguém não está confortável para responder, eu tento eu mesmo, tá? Bom dia, né? Alexandre, Albucate, viu? Tá. Da minha turma. Da tua turma. Você era muito safado. É verdade. Ô, Alexandre, englobando tudo que você falou, eu vou dar uma ideia. Se eu tiver um biofungicida aplicado no solo, juntamente com silício altamente solúvel, mais bioesteril
inseticida aplicado na folha, mais silício altamente solúvel, mais leonardita, o que você acha? Nossa Senhora! Só com números, né? É porque a gente pensa assim, às vezes a gente vai somando as coisas, por isso que eu até falei na minha apresentação aquela história, nós estamos com 5 produtos para resistência seca, um sexto vindo. Uma coisa é eles isolados, a gente conhece mais ou menos a ação. Outra coisa é somados, e para grande parte das coisas que a gente faz, adicionar não significa melhorar. Pelo contrário, tem algumas vezes que a gente adiciona e a gente piora, porque você resolve o problema de um lado e cria uma complicação do outro que prejudica 2, 3 que estão ali, né? É o caso dos óxidos, né? A discussão internacional. Você usa óxido disso, óxido daquilo, só que no planeta hoje se discute de não usar mais óxido, porque você mata tudo quanto é micro-organismo do ambiente. Então, assim, óxido legal, melhor para aplicar e você absorver pela planta, mas você mata o que você tem ao redor. Então, olha que complicação. Sempre vai ser o caminho do meio, viu, Ducati? Eu acredito. Mas a resposta para isso é experimental. Porque uma coisa a gente põe lá e aumentei, sei lá, 3 toneladas. Mas talvez se eu não tivesse a combinação de 3 coisas, por exemplo, tivesse 2 só, eu teria aumentado 8. Então, infelizmente, é aquele tempinho das coisas. Por isso que nós temos um evento assim mesmo, né? A gente vai somando as experiências de todo mundo e vai jogando para cá. E aí a gente compartilha com todo mundo. E depois a gente parte daquilo que a gente viu. A partir dali é dali para cima, não dali para baixo. Não tenho resposta para isso, mas é tentador e estimulante escutar a mistura que você falou, tá? Acrescentaria ácido fúvico, úmico nessa história também. Perfeito, altamente. Eu sei que você tem experiências excelentes, né? E ao invés de usar calcário, eu aplicar silicato de cálcio mais silicato de magnésio, tendo altas concentrações de silício e fazendo o mesmo controle de acidez e alumínio, só que 5 vezes mais solúvel, com pegada 0 de carbono, o silício é 0. E o calcário carbonato libera, que hoje em dia está em tema, né? Então libera CO2 para a atmosfera e o silício nada. O silício engrossando os vasos do xilema e do floema e produzindo umas raízes com microfilme, onde os insetos, sugadores ou outros tipos não conseguem penetrar por causa do microfilme que se forma nas folhas e nas partes inferiores até a raiz das plantas. É mais uma. Mas assim, o meu medo só de aumento de silicatos é a absorção de manganês, né, que também já tem um problema com o micro-organismo. Você usa muito micro-organismo, cai a manganês, a disponibilidade dele na folha. Precisa ver até que ponto a gente consegue ir. Nos trabalhos publicados de silício, tem até um ponto que vai. A partir daí, despenca manganês, você começa a ter problema de fotossíntese, né? Mas, é fantástico. Isso daí é assunto para congresso, tá? Simpósio mesmo. Não sei se vocês têm alguma opinião sobre isso. Nem eu tenho. Foi muito elevado isso daí que você está falando. É outro nível. Tem uma outra pessoa na frente aqui. Sinalizou. Só um minutinho. Sua pergunta. Bom dia, Alexandre, Marquinhos e Aline, Edson da Gruber. É uma pergunta para os três. A gente sabe que a mecanização, a colheita da cana-de-açúcar, ela exige, né, um tráfego muito intenso dentro das áreas. Vocês têm observado performance, sucesso de controle de pragas ou performance desses micro-organismos em áreas onde o tráfego é mais controlado e o solo fica com a sua estrutura mais preservada, principalmente de porosidade, de infiltração de água, de aeração? Existe uma correlação, vocês têm observado aí, entre preservação da estrutura do solo, redução da compactação e performance desses agentes biológicos no controle de pragas? Legal, uma pergunta interessante. Alguns dos dois teria alguma Bom, obrigado, Tess, pela pergunta, mas assim, a gente acredita, sabe que da necessidade, controlamos muito o tráfego, mas trabalho comparando eu não tenho.
Eu não tenho. Mas é um quesito que a gente trabalha muito na Aroeira, né? Vocês acompanham bem a gente lá. Isso é KPI para nós. Então, a gente é muito preocupado com isso e acredita dessa necessidade de porosidade para tudo, né? Então, é reserva de água, desenvolvimento radicular e a performance de todos os produtos que a gente acaba colocando. Mais uma pergunta? Pera, não, você tem alguma informação? Não, eu achei bem interessante, e eu acho que quem fala muito disso é a Patrícia Fontoro. Ela tem uma linha de trabalho que quando ela estava na COFCO, principalmente, que era voltada para solo e controle de pragas, O foco dela principal era a gessagem, né? Mas a gessagem também está fazendo uma melhoria nesse solo, de você preservar. Eu acho, e tenho quase certeza, que quanto mais esse solo é transitado, piora o cenário para você em relação a tudo. Mas agora, por exemplo, a gente não explora muito isso, mas de repente vê, a Sumitomo lançou Glomos, micro-organismo que é micorrízico, né? E que tem essa habilidade de deixar mais poroso o solo. A gente não tinha falado ainda em biológico mexer na parte física do solo, e agora nós começamos a falar. E de repente vem a Corteva e lança um fixador de nitrogênio que não consome carbono, que ele consome metano. E isso é interessante porque eu poderia querer usar um desse para não interferir na minha relação CN, por exemplo, que é o caso do metilobacterium, né? Então, eu acho que daqui para frente os assuntos vão ser nesse nível, tá? Consumo de nitrogênio, de carbono, metano, o que promove a aeração, e eu acho que essa conversa é daqui para frente. Não é uma resposta aqui, viu, Ted? Mas muito boa. Temos mais uma pergunta aqui, doutor Alexandre. Bom dia, Alexandre. Eu gostaria de parabenizar vocês aí. O Michael da usina Nardini. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Posicionamento, biofungicida, suco de plantio. Hoje tem, vamos dizer, um posicionamento assim da parte de vocês na questão de plantio de inverno, comparado o biofungicida com o biológico, né, com o químico. E outra pergunta seria a questão dos bionematicidas no corte de soqueira. Algum dos dois quer fazer algum comentário? Bom, plantio de inverno não é uma prática nossa lá na Aroeira. A gente, questão de umidade, a gente é muito limitado com água, então nem pivô nós temos para fazer esse plantio de inverno. Então o fungicida ele para quando tem umidade realmente ali, um pouco mais de temperatura. Agora, nematicida no corte de soqueira, né, isso aí para nós é prática 100% da área e todos os meses do ano, né? A gente usa um complexo de bacilos, né? São 3 bacilos que a gente tem usado como regra, e isso tem trazido sim resultado. Nós colocamos esses tratamentos em a prova pelo menos 5 vezes ao ano aí com outras empresas, vem testando e assim tem dado resultado, tem agregado essa prática nossa aí de controle de nematóide ao longo da safra. Ótimo. E, Aline, você tem alguma posição? Na nossa região, nós não temos o hábito do corte, né, de soqueira, mas também utilizamos os nematicidas via vinhaça localizada o ano todo também, independente do período, né? Usamos em formato de endósporo, né? Eu acho que isso que a gente tem que estar sempre atento, né? Para ter essa estrutura aí sempre disponível e ativa. E os resultados realmente têm sido impressionantes. A gente tem mantido aí baixos níveis, né? Temos a prática de fazer análises nematológicas. Não fazemos todo ano, rotacionamos aí, mas a gente viu que realmente tem mantido os níveis sempre baixos. E assim, eles falando com produtores de cana, né? Como você. Eu vou falar como cientista, porque aí eu vou falar em cima dos meus números. O que a gente tem visto desse monte de ensaio de nematicida, principalmente, vou falar primeiro de nematóide para depois para controle de doenças. A aplicação em solo, se você tem um organismo que está numa forma que aguenta falta de água, mesmo que temporária, porque enquanto você aplicou ele tem água, mas depois ele vai ter que se virar. Se você aplica ele numa forma que ele aguenta, ótimo. Então, endósporos ou, por exemplo, conídeos, os esporos. Se você aplica IFA ou blastósporos, você perdeu esse material.
né? Se você aplicou em outra forma de bactéria que não seja a de resistência, você perde esse material. Agora, na hora que você aplicou, eles estão agindo. E quando eles chegaram perto da raiz, porque o produto vai de alguma forma jogar perto da raiz, esses de perto da raiz não tem uma alteração, porque a rizosfera tem umidade. O dia que perdeu a umidade dali, essa planta morreu, ela não tem mais como sobreviver. Então, a bactéria, como ela já tem o hábito de grudar ali na raiz e formar o biofilme, perfeito. O fungo, como ele parte dele até penetra a raiz e fica a parte fora, perfeito. Isso eu estou falando pensando em Bacillus trichoderma, que são os mais usados, tá? Então, assim, na raiz não muda nada. Eles vão continuar em atividade. No solo, bactéria não para. Só que ela não tem o que controlar, porque o nematóide para. O nematóide ele vai entrar, vai ficar no meio de barro, no meio de palha e paralisado. Os ovos dele que estão ali, ainda vivos. Então, a bactéria passa a controlar ovos. E o fungo entra em forma de resistência. Ele está se multiplicando, forma de resistência, paralisa. Quando começar a chover, volta. No caso de controle de doenças, é o momento mais importante para quem faz, porque se eu tiver um problema mesmo com doença grave, como o podridão do abacaxi, vai ser inverno e chuvoso, vamos falar assim. Mas é um período de frio. Então, mesmo que não seja chuvoso, mas baixada, sempre tem uma umidade maior. Então, o lugar de maior necessidade, se não é chuva, eu tenho mais água próximo de rio, por exemplo. Então, não teria problema para ele estar em atividade. E lembrando que, de novo, tanto o fungo quanto a bactéria vão estar agindo na raiz, e é por onde o patógeno vai ter que entrar. Então, ele não vai parar de funcionar. Então, não vejo nenhuma preocupação nesse sentido, tá? O fato é que, se eu estou fazendo na seca, eu preciso fazer de um jeito, quantidade de água que ele afunde, ou enterrar ele com corte de soqueira. Seja na vinhaça localizada para afundar, um drenche com água bastante, ou um corte que joga ele lá embaixo. Temos mais duas perguntas. Xará, o xará. Parabéns mais uma vez, professor. Eu participo aqui desde o segundo, né? É igual a chance de ter dois Alexandre Pinto no mesmo evento. Exato, é bastante coincidência. Minha pergunta é para a Aline. Aline, você comentou sobre extrato de algas, né, para resistência seca. Eu queria que você pudesse detalhar um pouquinho mais como que você fez essa aplicação, que época, e considerando as diferentes épocas de corte da cana, aí, cana precoce, média e tardia, como é que você julga que seria a melhor maneira de fazer essa aplicação e entrada do extrato de alga, tá? E como que aplicar, tá? Obrigado. Certinho. Bom, os experimentos que temos conduzido, a gente sempre aplica ali quando começa a sentir que vai cessar o regime hídrico, né? Então, se começou a parar a chuva, a gente já sabe que realmente seria o momento ideal. Quando eu ainda tenho água suficiente no solo, né, que não cessou, e entro com a aplicação via foliar mesmo. Normalmente, a cana que a gente colhe ali bem no início da safra, abril, maio, essa área a gente já não trata, porque a nossa região ela já tem um solo com acádio um pouco melhor, então a gente mantém uma umidade melhor nessa área. Mas aquilo que a gente começa a colheita de julho em diante, seriam as áreas principais ali a serem tratadas. Especificamente, essa área que eu comentei do teste, foi uma área que a gente colheu em meados de agosto, que seria realmente um pico ali de estresse hídrico, considerando que as chuvas se cessaram ali lá para 20, 25 de abril. Então, ela já passou um período grande aí sofrendo esse estresse hídrico. Só complementar a pergunta, junto com o extrato de alga, você associou alguma coisa na parte nutricional aí do pré-seca? Já fizemos, né? Nessa área em específico a gente colocou só o extrato de algas, mas já testamos diversos protocolos. Já fizemos protocolos trabalhando com micronutrientes, né, para estimular. Já fizemos também com azospirilo. E o melhor resultado até então que a gente tem notado foi com o extrato de alga. Um que eu tinha interesse, né, de testar também, o Aribatai, a gente não fez testes, né, se até depois puder compartilhar com a gente, se já fez algo nesse sentido, eu acho que também é um caminho interessante. Mais uma pergunta temos aqui. Mais algum comentário no palco? Não. Tranquilo. Pode.
Bom dia, meu nome é Leandra, sou da usina Delta. Hoje nós temos a nossa biofábrica, que a gente produzimos fungos e também bactéria. E um dos maiores desafios que a gente está enfrentando é a questão da aplicação desses biológicos. Hoje nós colocamos tudo numa calda, tanto os químicos com os bacilos e os fungos, e nós estamos fazendo alguns testes e análises, e o que a gente está mais percebendo é a perda de viabilidade desses biológicos no decorrer do tempo, né, no campo, tanto por questões de fungos, às vezes os bacilos a gente está observando que acaba que inibe um pouco também no desenvolvimento do fungos, né, a Bovéria, que é onde a gente trabalha, e também os químicos. Então, hoje é um desafio. Se a gente fosse ter uma melhor aplicação, o melhor cenário seria separar os bacilos dos fungos e dos químicos. Só que a gente vê que isso gera um transtorno no campo, né? Então, como que hoje as usinas estão aplicando os biológicos? A gente sabe que aí essa calda fica em torno de uns 6 horas, né, dependendo da operação, o disco de corte, e garantindo essa viabilidade dos produtos. Bom, antes de falar, dá uma aflição de não saber onde está vindo a voz, né? Parece mediunidade, né? Você escuta um espírito falando. Eu não sabia onde estava, então eu fiquei aqui procurando o tempo todo. Mas eu conheço quem estava falando e conheço a voz. Ah, está aqui. Eu olhando lá no fundo procurando. Nós estivemos juntos há pouco tempo, né? E foi um problema que vocês levantaram assim grave, né? Da minha parte, que eu vou falar antes deles, se eles quiserem falar, né? Claro. Se o produto ele é formulado, a gente ganha um pouquinho mais tempo, porque ele tem substância para deixar ele estável ali, né? E também sem entrar, por exemplo, se for um fungo, sem entrar numa germinação. O que quando germinou, aí ou ele está no alvo ou não está, porque se não tiver, ele já perdeu esse material, né? Quando ele não é formulado, realmente a gente tem um período para ficar em calda muito curto. A gente não consegue manter a viabilidade deles por muito tempo. Então, esse é um problema real que, como vocês mostraram lá, um monte de resultado para mim, é muito variável. Tem uns que aguentam mais, outros menos, mas em geral pouco, não é muito, né? Em geral pouco. É por isso que a gente precisa de um estabilizador mesmo, algo que deixa ele inerte, totalmente paralisado, mesmo com a água da aplicação do produto, para não deixar ele começar a desenvolver. Esse é o problema de formulação, que a gente ainda não está com todos os tipos de formulação para isso bem desenvolvido, porque o pré-calda é um problemaço que nós temos. Hoje o Aloysio vai estar aqui no fórum da tarde também, e espero que do ano que vem também, porque o ano que vem nós vamos fazer um fórum só sobre tecnologia de aplicação. A gente está precisando falar sobre isso. Estão surgindo muitas empresas de pré-calda para biológicos refrigerado, que eu acho que vai ser o caminho por enquanto, né? Já que nós não temos ainda a formulação ideal para esse tipo de coisa. Mas é só fazendo como vocês estão fazendo. Faz teste e vê o que você consegue suportar. O caso contrário, já dá para começar os testes com os pré-caldas refrigerados, que já tem 2 empresas no mercado fazendo isso, tá? Que eu até queria trazer eles esse ano, mas acho que o ano que vem vai ser o mais adequado para isso, para crescer um pouquinho mais. Mas comentários de vocês, fiquem à vontade, que aí é bem da prática mesmo. Bom, no caso da Aroeira, nós não temos biofábrica, né? Então é tudo produto formulado. Isso eu acredito que melhora um pouquinho, né, a nossa situação. Não trabalhamos com calda saindo da usina, então a gente, para cada operação é um modelo, a gente desenha um modelo que a gente consiga ficar menos tempo com esses produtos misturados, né? No caso de corte de soqueira, nós temos um tanque em cada frente de serviço, próprio só para água, e um outro reservatório para uma calda menor, que está ali 1.500 litros. Então a gente faz pequenas bateladas, vamos falar assim, de calda que a gente consome ali em menos de 6 horas ou um turno de trabalho, a fim de amenizar esse tempo, né, de produto misturado. Um lugar que eu vejo bastante problema é plantio, porque às vezes chove e você fica com a operação ali 2 dias parado. Nesses casos a gente repõe todo o produto, dependendo aí, passou mais de 18 horas, 20 horas, o produto misturado em calda, e a gente tem reposto, recolocado esse produto novamente. Aí depende um pouco do tempo, né? Passou 2 dias, repõe 100%, né? Passou 18, 15 horas, repõe metade. Então a gente tem feito alguma coisa assim
mas é bem assim achismo, viu, Alexandre? Porque não dá para saber o que realmente está acontecendo ali e não tem tempo de analisar nada, né? É bem isso. Algum comentário, Aline? Não, eu compartilho dessa opinião. Lá também a gente não tem biofábrica e realmente é isso. No nosso caso, fazer dosagens fracionadas, né? Já tem alguns sistemas aí no mercado que vêm uns dosadores, né, separados, que você coloca individualmente cada produto e no momento ali da dosagem que eles se misturam. Eu acho que isso é uma alternativa interessante, não temos ainda. Para esse próximo ciclo de aplicações aéreas, a gente vai tentar trabalhar com esse modelo e eu acho que é tentar evoluir mesmo em relação a como a gente chegar com esse produto lá no campo também, para garantir mais viabilidade. Então, ainda eu acho que é assunto daqui para frente, mas é um assunto extremamente importante, tá? Aliás, todo mundo trouxe problemas que ainda não são resolvidos, né, na nossa conversa de hoje aqui, que a gente tem que avançar mais. Obrigado. Mais alguma? Vamos aproveitar. Na verdade, o ideal seria que todos nós estivéssemos aqui, tá? Para a gente poder falar, mas a gente escolhe um ou outro, mas para a gente poder conversar mesmo, tá? Essa é a ideia. Ó, tem lá. E quando a gente vai pondo as nossas dúvidas, a gente vai, às vezes, formando ideias, né, na conversa do outro. Oi, bom dia, pessoal. É o Fernando Alonso, da usina São Francisco. Eu tive uma experiência um pouco anômala com o uso de bacilos Ariabatai. Apliquei no suco de plantio em uma área de teste. Eu estava testando bioestimulação nessa ocasião. E diferentemente do que todos esperávamos, as contagens de perfilhos aos 30, 60 e 90 dias após o plantio foram substancialmente inferiores para a linha tratada com Ariabatai do que a própria testemunha. Tem alguma lógica nisso? Alguém já observou alguma coisa nesse sentido? Vocês têm essa experiência? Nós não temos muitos testes, né, assim, muitas repetições, mas de tudo que nós fizemos, alguns negativos sim, mas assim 90% sempre positivo. Então, como a gente trabalha com média, né, a gente viu a possibilidade de acrescentar no nosso manejo. E, como eu disse, no nosso caso, lá quando tem umidade, desenvolvimento de raiz para esse fungo poder multiplicar, né, essa bactéria poder multiplicar. Porque, por exemplo, tricoderma, que a gente usa demais, assim, já há muito tempo, ele tem essa característica. Se você vem fazendo a biometria inicial, ele sempre perde para todos os outros. Ele sempre tem menos perfil. 180 dias, normalmente, ele bate todo mundo, ou ele pelo menos fica igual. Então, por exemplo, a gente não recomenda a tricoderma em produção de MPB, porque ele vai travar. E aí você vai ficar com ela travada, e depois pode até apodrecer essa gema sua que você tem ali. Então, alguns micro-organismos são desse jeito mesmo. Eles têm funções para, por exemplo, tricoderma, qual a principal função dele? Criar raiz de profundidade. Raiz de profundidade é com o tempo. Raiz superficial você cria na hora, sem nenhuma semana você já tem. Profundidade é com o tempo. Então, todo o gasto de energia dele ali é para essa raiz que vai lá embaixo, né? É o principal, pensando em bioestimulação. Aí ele tem outras funções, né? Então, assim, não é incomum o que você viu. Eu só não tinha ouvido falar para Ariabatai ainda, tá? Temos aqui, doutor Alexandre, aqui. Aqui. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Primeiramente, parabéns a todos, né, pela participação aí e que vem dando, né, de contribuição das informações e pela organização do evento, que é Plínio da Cargill Bioenergia. Eu só queria pedir mais uma contribuição, professor, com relação à questão dos produtos. A gente fala muito da questão do sinergismo e a gente sente um pouco também de falta das informações dos antagonismos, principalmente de adjuvantes com aplicações, porque hoje a gente tem eles, produtos de mercado, e todo mundo fala, não estou usando, mas na hora que mistura, a gente sabe que tem alguns que infelizmente conseguem inibir, né, o uso, então a gente vai estar tendo esse custo adicional e não vai ter o resultado no final. Então, se o senhor puder comentar
alguma coisa sobre esse assunto, né, dessa questão do antagonismo de alguns produtos. E uma outra que eu queria contribuir é só com relação à aplicação do ascofilos. Nós usamos lá no Fundo de Subsídio de Plantio e, para nossa grata surpresa, na brotação de socaria, depois do ano seguinte, ela veio totalmente diferente da cana que não tinha sido aplicado o ascofilo no Fundo Sul. Então, foi um resultado muito positivo. Isso foi no plantio de março, a gente colheu no ano seguinte, e aí a gente teve esse resultado também na socaria. Só dar essa contribuição. Obrigado. Legal, isso daí a gente vê também para nematóides, também, não com bioestimulação, mas a ação dele para o ano seguinte. Interessante. Bom, vocês têm algum comentário a fazer antes de eu falar alguma coisa? O Moderno já está aqui? O Moderno não está entre nós? O Moderno, ele é o perito nesse assunto, tá? Ele tem estudado adjuvantes e ação em micro-organismos. Não é o assunto dele hoje aqui, mas foi o dele anteontem, em evento. Ele sempre fala sobre esse assunto. Tem um monte de adjuvante que tem efeito deletério de matar o agente que está ali dentro, tá? Então, às vezes a gente usa o adjuvante achando que ele é só um componente que não tem ação nenhuma e ele prejudica tudo que você está fazendo. Não só biológico não, viu? Químico também, químico. Está na hora, eu acho também, de ter uma relação já, para a gente poder saber o que a gente pode e não pode fazer. A gente só tem assim, químico que eu não posso fazer junto com biológico, mas adjuvante a gente não tem, a gente vai ter que ter ele para químico e para biológico, porque senão a gente vai começar a fazer coisa, não controla, não é por causa do produto, é porque o que eu coloquei ali dentro. A gente já sabia disso de água, a água que se tem pH maior ou menor também interfere. E a gente, às vezes, nem dá muita atenção para isso. Mas adjuvante hoje tem alguns que a gente usa que prejudicam alguns dos químicos ou biológicos, tá? Não tem uma relação disso, mas quem tem uma relação é o Moderno. Hoje. Uma última... ultimamente. Aqui, porque já meio-dia, né? Vamos lá. O Alexandre Leonardo aqui da Biotrop. Na verdade, é só um comentário com relação à pergunta do Fernando, né? Aqui, ó. Com relação a Ariabatai, né? A gente tem trabalhado e a Biotrop tem estudado muito, né? Essas relações que os micro-organismos têm, né? Com as plantas. E a gente vê, né, que o Ariabatai ele é muito eficiente na produção de hormônios, né? E ajuda a planta a sintetizar isso. Então, muitas vezes, dependendo dos produtos que você colocou em mistura junto com essa cauda que você estava testando lá, você pode sim, eventualmente, ver alguns efeitos que não são os esperados por conta, muitas vezes, desse superestímulo que você pode ter promovido na planta, né? Então, acho que um ponto, até com o que o Plínio também comentou, né, das misturas, de como a gente tem feito isso no campo, é realmente algo para a gente estudar a fundo, para ver se efetivamente o que a gente está colocando ali está trazendo benefício e não está tendo um efeito deletério. Então, realmente é importante a gente olhar e entender, né, essas correlações, essas misturas, o que efetivamente eu estou colocando ali para não ter esse tipo de surpresa desagradável, né? Porque realmente a gente tem visto hoje micro-organismos com uma eficiência muito grande em produção de hormônios e em alguns outros, em algumas outras características, né, desses micro-organismos nessa relação com a planta. Ótimo, obrigado pela contribuição. Eu acho que nós encerramos esse fórum dentro do tempo, né, Luciana, que está controlando nosso tempo todo aqui. Eu queria agradecer muito a participação do Marcos da Aroeira aqui, de ter aceitado o convite de imediato, assim, obrigado, viu, por participar e abrilhantar nosso evento, e agradecer a Aline também, da Goianésia, que também aceitou de pronto. Deixo as despedidas de vocês aqui para vocês fazerem. Por favor, Marcos. Bom, eu que agradeço, na verdade, Alexandre, pela oportunidade de estar aqui e, de certa forma, contribuir de um pouco aí para o setor. E seguimos à disposição, não só sua, mas de todo mundo que quiser saber mais o que nós fazemos na Aroeira. Obrigado. Também agradeço, né, a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho de informação, trocando informações aí com vocês, né, que são colegas nossos aí de profissão.
E também fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer troca aí de conhecimentos. É uma honra poder estar aqui nesse evento de tamanha importância aí para o nosso setor. Muito obrigada. Obrigado pelas perguntas.